O emulador do busca-preço da Gertec, ele consegue ajudar o suporte da revenda e o nosso suporte aqui também a entender um pouco melhor o que está acontecendo dentro da estrutura do cliente final. Porque o que acontece, consulta preço físico, o próprio aparelho da Gertec, a gente não tem como fazer um acesso diretamente nele. Então, sempre que tem algum problema de falha de comunicação, algum erro nesse sentido, é muito mais difícil de dar suporte. Entendi. Então, o emulador ele consegue ajudar a gente nessa questão, porque a gente consegue ver o busca-preço dentro do computador e testar as questões de rede, testar os apontamentos, como que está sendo feita a configuração dos IPs, a inicialização do terminal. Entendi. Então facilita um pouco para a gente já ter um meio caminho andado na hora de começar a analisar o problema de uma possível falta de comunicação do aparelho físico de consulta-preço com o nosso sistema. É como se a gente conseguisse estar lá no ambiente final do cliente usuário do UniPlus e testar no ambiente real dele onde é que pode estar a ponta solta que está causando o problema de comunicação. Isso, exatamente. Perfeito. Ajuda bastante. Até aqui no suporte a gente costuma fazer o uso dessa ferramenta, né? Então, quando alguma revenda entra em contato com a gente com um problema de comunicação, a primeira coisa que a gente faz é isso. A gente faz um acesso remoto, roda o emulador em uma máquina do cliente, aponta o emulador para o servidor e testa a comunicação. Se no emulador funcionar, é porque a parte de configuração do sistema, né, a nossa parte da integração, né, que é a parte do UniPlus, está ok, porque o emulador está funcionando, está conseguindo conectar. Okay. Mas se o aparelho do cliente não está conseguindo, é porque provavelmente o problema está naquela ponta de lá. Beleza, vamos para a prática, ver como é que isso aí funciona então? Esses arquivos aqui que eu vou mostrar para vocês agora do emulador, a gente vai disponibilizar ele lá dentro da CDU, na área de dicas do especialista. Então vocês podem procurar lá que vocês vão conseguir encontrar todos esses arquivos que eu vou estar mostrando aqui. Primeiro, esse arquivo ele não tem um executável, né? Ele só tem o arquivo do jar mesmo, que é onde a ferramenta foi criada. Então o que a gente vai precisar fazer? A gente tem que pegar todos esses arquivos que vocês estão vendo aqui na tela agora e copiar lá para dentro da pasta UniPlus. Porque aí mesmo que o cliente não tenha o Java instalado na máquina, a gente consegue usar o Java lá do UniPlus para fazer rodar a ferramenta. Então a gente copia aqui os arquivos, vem aqui na pasta do UniPlus, cola tudo aqui dentro. E depois, para executar, a gente pode fazer um CMD direto na barra de busca aqui dentro da pasta UniPlus. Ele vai abrir o console aqui. A gente digita JRE, contra barra, bin, contra barra, java, espaço, traço jar e o nome do jar que vai estar aqui no arquivo, que é esse emu_tc505. Se você só escrever um emu e der um tab, ele já vai encontrar o emulador aqui dentro. O correspondente, tá? Isso. Ele busca lá o nome correspondente, legal. Aí a gente dá um Enter, só aguardar um pouquinho, o terminal já abre aqui pra gente fazer o teste, né? Certo. Pode ver que aqui quando tu executa ele sempre vai começar como terminal não iniciado. E aqui nessa aba do canto a gente tem todas as configurações. Os apontamentos de IP, tudo que a gente tem que fazer, né? Aqui o IP do servidor, eu vou colocar o IP da minha própria máquina, né? Vou botar um IP localhost aqui. O IP do terminal também, porque ele está rodando na própria máquina, que é o servidor. E vou dar um salvar. Outra coisa que a gente vai precisar fazer, é aqui nas preferências do sistema, o ideal seja que a configuração esteja aqui como busca-preço protocolo. Que esse modelo aqui ele é um pouco mais antigo, então ele ainda funcionava pelo método de protocolo, né? Ele não usava as DLLs ali igual os modelos mais recentes. Então a gente configurou ali, a gente volta lá para a pasta do UniPlus
e executa o tsgertech.exe. Esse arquivo é o que vai fazer a integração entre o banco de dados do UniPlus e o terminal de consulta, né? No nosso caso, o emulador. Depois que eu fiz aqui a execução, ele já vai estar aqui na bandeja, né? Só esperando para a gente poder abrir ele na tela, se for necessário, ou se quiser pode deixar ele minimizado. Eu vou subir ele aqui só para vocês verem. Depois que está configurado o apontamento de IP aqui e o terminal de consulta preço já está executando, né, o tsgertech, a gente só vem aqui dentro do emulador e na aba terminal a gente clica em iniciar. Ó, pode ver que aqui no terminal de consulta preço já vai estar marcado aqui como conectado, né? Isso aqui é bem importante até num teste físico mesmo, com o aparelho do cliente, né? Sempre que o aparelho lá do cliente estiver iniciado, aqui dentro do terminal de busca preço tem que estar como conectado. Se não tiver como conectado aqui é porque a comunicação do aparelho não chegou até o servidor do cliente. Então tem alguma coisa na rede ali que está atrapalhando, ou de repente o protocolo de comunicação do aparelho está errado. Pode acontecer de tu estar com o aparelho configurado para trabalhar com a DLL, por exemplo, e no sistema está configurado para trabalhar com protocolo. Então ele não vai conseguir fazer comunicação. Ó, a gente pode ver que na tela do terminal aqui já está aparecendo a mensagem de verifique o preço. Isso indica que está tudo funcionando. Então a gente pode digitar o código de barras do item que a gente quer consultar aqui e clicar em enviar. Ó, ele trouxe aqui o Guaraná a R$3. A gente pode ver que no próprio console aqui do terminal de consulta preço ele também está logando tudo que está sendo registrado. Sim. Então, nesse caso, a gente pode ver que toda a parte de comunicação está funcionando. Obviamente que no cliente, né, a gente não vai fazer o teste dentro da própria máquina, né? Não vai rodar o emulador dentro do próprio servidor, até porque normalmente os problemas que acontecem são problemas de rede. Então não faz muito sentido tu rodar ele dentro do próprio servidor. Mas o que eu recomendo fazer é pegar uma outra máquina ali que tu tem o UniPlus instalado e botar o emuladorzinho para rodar, para testar se dessa máquina para o servidor a comunicação tá ok. Sim. Você tem ideia de quantos chamados, não vou dizer assim por semana, por mês talvez, ocorrem de problemas semelhantes a esse? Não vem muito chamado a respeito disso, mas quando vem é sempre muito trabalhoso de tratar, justamente por essa questão de não ter como acessar o aparelho físico, né? O próprio terminal do cliente. Tá. Então a própria revenda ela acaba não conseguindo chegar para a gente com uma análise feita anteriormente, o que dificulta um pouco para a gente dar o suporte, deixa o suporte um pouco mais lento, né? Então isso aqui vai ajudar o técnico da revenda conseguir fazer todos os testes que ele precisa antes de entrar em contato com o suporte. Entendi. Então ele tem certeza de que se ele rodou o emulador numa máquina, conseguiu apontar lá para o servidor, fez a configuração como eu expliquei aqui, mudando a parte de comunicação para protocolo, ele consegue ver que por parte do sistema está tudo certo. A gente está recebendo a requisição do terminal e está devolvendo para ele a informação que ele pediu. Então ele já tem um ponto de partida. Ó, não é um bug, não é um problema no sistema, porque ele está recebendo a requisição, né? Como a gente pode ver aqui, ó, consultando o código 84 e aqui ele respondendo o preço do código 84. Então a gente tem certeza que a função do sistema está indo. Aí a partir disso a gente parte para outros detalhes a serem verificados, né? Como a configuração do IP, para ver se não mudou lá no terminal essa linha de IP do servidor aqui, comparar para ver se realmente está certo, porque às vezes o técnico da infra do cliente final, ali do supermercado, normalmente, ele mexe nas configurações lá e acaba trocando a faixa de IP. Então esse IP do servidor aqui às vezes já está errado, então ele nunca vai conseguir conectar aqui com o terminal de consulta do sistema, né, o tsgertech, justamente porque a faixa de IP vai estar errada. Outras coisas que o pessoal pode olhar também é a DLL. Se tiver configurado como não tiver configurado como
protocolo, mas sim por DLL, às vezes a DLL pode estar com algum problema, pode ser uma DLL desatualizada, então a gente recomenda entrar em contato com o fabricante e verificar essa questão para colocar a DLL mais adequada para fazer funcionar. Porque é tudo uma relação. Dentro do terminal de busca-preço, ele tem que estar configurado, digamos assim, a DLL mais recente dentro do aparelho. Aí você vai no sistema e configura da mesma forma para usar a DLL. Só que dentro da pasta de instalação onde está rodando o teste de AirTag, a DLL tem que estar lá dentro. Entendi. Então tem toda essa relação para o cara verificar. Mas o emulador ele consegue facilitar o início da análise porque ele elimina o fator bug. Sim. Se tu configurando da forma que eu configurei aqui e não estiver funcionando, aí o buraco é um pouco mais embaixo. Aí pode ser que realmente tenha algum problema no sistema ali, alguma configuração que não está certa, algum problema no banco do cliente. Daí a gente vai ter que verificar, mas esses casos são mínimos assim. Normalmente o problema é de estrutura do cliente. Entendi.